Olá, hoje vamos acompanhar as leituras, Salmo e Evangelho deste 24º domingo do tempo comum. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, do versículo 5 ao 9. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas, o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, Salmo 114. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor com paixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido, e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Segunda leitura, leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos acompanhar o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros, ainda, que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto, e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
São Beda escreveu: ele primeiro pergunta-lhes como pensavam os homens e depois examina a fé dos próprios discípulos, pois de outra forma a sua confissão poderia basear-se na opinião do povo. Eles lhe responderam: uns dizem que João Batista, outros que Elias, e outros, finalmente, que você é um dos antigos profetas. Disse isto movido pelo seu carinho e boa vontade, como se quisesse dizer: isso não pode ser, e os meus ouvidos recusam-se a ouvir que o Filho de Deus deve ser morto. Depois de manifestar aos seus discípulos o mistério da sua paixão e ressurreição, exorta-os e a multidão a seguir o exemplo da sua paixão. Então, continua ele. Convocou o povo com os seus discípulos e disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renunciamos a nós mesmos quando, renunciando à nossa antiga vida, nos esforçamos para alcançar o ideal que a nossa vocação nos oferece. Carregamos, portanto, a nossa cruz, mortificando o corpo com a abstinência, ou a alma com a compaixão pelos males dos outros. São João Crisóstomo escreveu: pelos próprios termos da pergunta, ele os induz a formar um conceito melhor e mais elevado dele, separando-os das multidões. A resposta do líder dos discípulos, autoridade dos apóstolos, foi a seguinte em nome de todos: Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo. Ou incutir-lhes uma fé pura depois de realizado o escândalo da cruz. Depois da paixão, e pouco antes da ascensão, disse-lhes: ide e ensinai todas as nações em Mateus 28, versículo 19. O Senhor falou-lhes assim nesta ocasião, para lhes fazer ver que era oportuno ter testemunhas que o pregassem depois da sua cruz e ressurreição. Mais uma vez o fogoso Pedro ousa questionar sozinho entre todos. Pedro então o chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: tem misericórdia de ti, Senhor, mas isso não acontecerá. Como é que, então, São Pedro, desfrutando de uma revelação de Deus, caiu tão cedo e perdeu a estabilidade? Mas diremos que não é de estranhar que ele ignorasse isso, não tendo recebido revelação sobre a paixão. Ele sabia por revelação que Cristo era o Filho do Deus vivo, mas o mistério da cruz e da ressurreição ainda não lhe havia sido revelado. Para mostrar, então, que era apropriado que ele chegasse à paixão, ele repreendeu Pedro. Mas Jesus, voltando-se contra ele, continua ele, e olhando para os seus discípulos, respondeu a Pedro duramente, dizendo: afasta-te, Satanás. É como se dissesse a São Pedro: você me censura por querer sofrer a paixão, mas eu lhe digo que não só é prejudicial evitar que eu sofra, mas você mesmo só poderá salvar-se sofrendo. Se alguém quiser vir, continua ele, após mim, isto é, eu os chamo para as coisas boas que todos deveriam desejar, e não para o mal ou qualquer coisa prejudicial como vocês pensam. Quem usa a violência nem sempre consegue o que deseja, mas quem deixa ao seu ouvinte liberdade de escolha o atrai mais para o seu propósito. Portanto, aquele que não se apega ao seu corpo, sofrendo pacientemente a flagelação ou outro tormento semelhante, renuncia a si mesmo. Não quer dizer que nos isentamos do castigo mais, muito mais, que renunciamos a nós mesmos, como se não tivéssemos nada em comum conosco e como se, quando nos encontramos num perigo, fosse outro. E isto é perdoar-se, porque os pais são gentis com os filhos, quando os entregam aos professores, alertando-os para corrigirem as suas faltas. E ele nos diz até onde devemos levar a nossa abnegação com estas palavras: e tome a sua cruz. Isto equivale a dizer, até a morte mais vergonhosa. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando o vídeo. Até amanhã!